chegada do verão também surgem as doenças desta estação. A grande exposição ao sol pode trazer problemas sérios para a saúde. Queimaduras solares, micoses, desidratação e surtos de doenças como a dengue aparecem com mais frequência neste período. E o mais grave, o número de mortes pelo temido câncer de pele aumentou em 55% no país nos últimos 10 anos. É sobre os cuidados que devemos tomar nesta época do ano que vamos debater no Papo de Juventude de hoje. E quem está aqui comigo para participar desta conversa é o deputado Dr. Julianelli. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, deputado. Para a gente esclarecer também para quem está nos assistindo, o senhor é médico infectologista, né? Então vai ajudar a esclarecer aqui algumas dúvidas, contribuir para o debate. Deputado, por que nessa época, no verão, ocorrem mais essas doenças tanto de pele quanto em relação à alimentação, né? Conservação da comida? No verão tem um aumento da temperatura. O aumento da temperatura traz uma incidência maior de ondas de calor e isso leva a um aumento de umidade da pele, favorecendo o aparecimento de micoses, favorece também a contaminação de alimentos por conta da proliferação de bactérias. Então esses fatores todos levam a uma incidência, né, dessas doenças. Mas eu acredito que a grande preocupação hoje é, sem dúvida nenhuma, a dengue, né? Que por conta das chuvas que vêm nesse período também ocorre uma proliferação do Aedes aegypti e o aparecimento de casos novos de dengue. É sempre importante reforçar essa ideia de não deixar água parada, né? O que o senhor falou, nessa época de verão costuma chover muito e muito forte em algumas áreas, né? Então, essa questão da água parada, nunca é demais reforçar isso de tomar o cuidado, né? Com certeza. E nós estamos aqui, né, com essas duas viroses novas que estão chegando. A Zika, né, a virose Zika e a chikungunya, também veiculadas pelo Aedes aegypti, né? Então, uma preocupação a mais nesse período de verão. O senhor tocou no ponto da questão da conservação dos alimentos, né? Queria conversar com o pessoal aqui. Ocorre muita infecção alimentar nessa época justamente pela questão, a má conservação desses alimentos. Alguém aqui já teve infecção alimentar? Então, eu certa vez já comi uma ostra na rua, né? Tipo, era criança e não tinha noção do risco que eu estava correndo. Eu acabei comendo a ostra e ao chegar em casa, depois de algumas horas, já comecei a ter enjoos e passar muito mal. E foi uma coisa que eu guardei pra minha vida toda. Eu nunca mais vou comer ostra sem tomar cuidado para ver se ela tá direitinha. A ostra é muito perigosa. Ostra e marisco, eles têm uma característica, que eles filtram a água do mar para se alimentar. Então, aquelas praias poluídas, né, eles acabam acumulando bactérias, principalmente a Escherichia coli, que é a principal causadora dessas intoxicações alimentares. Então, tem que ter uma preocupação maior quando se trata de ostra e marisco. Frutos do mar, né? Nessa época de verão, o pessoal vai muito na praia, principalmente em praia, né? Aquele camarão no espetinho é um perigo, né? É gostoso, né? Eu fui na rua conversar com o pessoal que tem algumas dúvidas também sobre as doenças do verão. Vamos assistir uma pergunta? Roda aí, por favor. A minha dúvida é se alguma pinta no meu corpo, como eu posso saber se alguma pinta no meu corpo é perigosa, se tem alguma característica? E aí, deputado, como é que a gente pode identificar se aquela pinta é perigosa, pode ser um câncer de pele? O que chama principalmente atenção é a mudança na característica de uma pinta pré-existente. Isso é um fator que faz pensar na possibilidade de malignidade. Esse é um fator. Outra preocupação que deve ter sempre é com o melanoma, né, que é o câncer de pele com evolução mais grave, mais perigosa, que também tem esse fator. É uma mancha escura que, de repente, muda o padrão, né? E isso tem a ver com a grande exposição ao sol também? Todas essas doenças, esses cânceres de pele, eles pioram. O índice de malignização, a incidência aumenta quanto maior a exposição. É uma doença que aparece mais tarde, assim, na pessoa, né? Porque, às vezes, na juventude a pessoa pega muito sol, nada acontece, tá achando que tá tudo bem, e lá, quando fica um pouquinho mais velho, que aparecem esses casos. É assim mesmo que ocorre? Mas a tendência
atualmente, em função da destruição da camada de ozônio, uma incidência maior de radiação sem a proteção da camada de ozônio, é que essas doenças apareçam mais cedo. O câncer de pele mais comum, chamado basocelular, é basicamente uma doença de pessoa mais idosa. Né? É muito comum aparecer em pessoas de mais idade. Mas se vê hoje em dia que os outros cânceres de pele, eles têm aparecido em idades mais precoces, em faixas etárias mais baixas. Saiu uma pesquisa que houve um aumento do número de mortes por câncer de pele no Brasil, né, nos últimos 10 anos, aumentou em 55%, e as maiores vítimas são os homens. Eu queria conversar com os meninos, então, Francisco. Você se cuida, assim, na hora de se expor ao sol? Porque a gente já consegue ver que você é bem branquinho, né? Como é que é essa sua preocupação? Você passa filtro solar? Então, mesmo eu sendo caucasiano típico, né, bem branquinho, eu não costumo passar filtro solar diariamente como deveria. Se eu pegar qualquer sol, eu já fico vermelho, né? Inclusive, meu pai já retirou alguns vasos celulares, que a minha descendência, né, não tem jeito. Mas, como o deputado falou, a gente cada dia vai ter que ter mais cuidado, que cada dia vai ter mais irradiação ultravioleta. Você sempre ficar preocupado. A Mariana, ela é médica também, queria falar com ela aqui, Mari. É importante sempre ficar atenta quando aparece algumas pintas e procurar um médico, né, para fazer um diagnóstico mais preciso, né? Com certeza. Como o doutor falou, a gente tem que ficar sempre ligado com a mudança da característica de uma pinta. Começou a sangrar, começou a coçar, mudou de cor, escureceu. Isso são sempre fatores que a gente tem que estar atento, porque a exposição ao sol facilita essas mudanças. E também ficar atento sempre precocemente, porque o câncer de pele é uma doença muito silenciosa. Então, quando a gente vai notar na gravidade do que ele causou, geralmente já está no estágio avançado, de repente alguma manifestação para algum outro órgão, então é muito importante já ficar... se espalhou, né? Ficar ligado é importante, nisso. a questão do filtro solar é importante também não passar só uma vez, né? Tem que ficar atento para repor essa... Exatamente. Repor, assim, de acordo com o fototipo de cada pessoa, mas uma média boa no Brasil, para quem trabalha fora ou com muitas janelas, seria bom de 2 em 2 horas a gente estar reaplicando o filtro solar. Levar na bolsa, na mochila, não deixar no banheiro passar solar, não. Pedro, nessa questão dos homens de se cuidarem, você é igual o Francisco, também não se preocupa em passar filtro? Então, eu não me preocupo, além disso eu acho muito ruim ficar melado, essa sensação do protetor. Mas de uma forma geral, eu sempre que eu posso eu evito. Mas a Tatiana, que é minha namorada, ela me força sempre a estar utilizando. Ela não tem escolha, ela vai passando em mim já, e quando eu vejo, já passei. É a única forma de eu estar utilizando. Então, já que a Tatiana é um bom exemplo, Tatiana, como que é o seu procedimento assim, de proteção solar? Isso faz parte do seu dia a dia? Então, faz parte da minha rotina. De manhã, eu já lavo meu rosto, passo uma água termal e já aplico o filtro para ir trabalhar, para resolver minhas coisas na rua. E na praia eu já uso um fator mais alto e eu fico reaplicando. Já faz parte da sua... Tá aí um bom exemplo, né, deputado? Eu gostaria de saber, você aprendeu com quem? Com seus pais ou você foi de informação que você foi colhendo? Então, o que acontece? Minha mãe e eu, nós temos uma clínica de estética, então ela já fica falando para mim sempre... água termal para hidratar a pele, filtro solar sempre. E como eu faço tratamento, que eu tenho marcas de acne, sempre no inverno, que é de preferência, eu faço um tratamento com ácido. Já fiz laser de CO2 fracionado também, que eu não pego sol de jeito nenhum. Então eu sempre estou optando por fazer no inverno, para não ficar exposta ao sol, para não ter queimadura. Nessa questão também, já que ela falando que tem uma clínica de estética, no verão tem muita gente que retém líquido, né? Fica inchado e aí entra muita gente, acredito, que vai lá fazer uma drenagem, né? Sim, que no verão a gente retém mais o líquido e a drenagem ela já ajuda nesse processo. É bom também ter essas alternativas, né, deputado? Sim, mas não pode esquecer que também, né, Mariana? A água é sempre... E a desidratação é comum no verão por conta da perda, né,
pelo suor, pela respiração, né? Então as pessoas têm que ter a preocupação de se hidratar bem também. Lembra sempre de sair com a garrafinha de água e não esquecer de ficar repondo e se hidratando mesmo. Água é sempre importante. Vamos a uma outra pergunta? Qual tipo de doença que pode ter estando um cachorro na praia? Qual tipo de doença que pode transmitir para mim ou para as outras pessoas? Deputada, animais na praia, né? A gente sabe que não é permitido, mas muita gente leva e isso pode trazer prejuízos sérios para as pessoas que entrarem em contato com, na verdade, as fezes do animal, né? As fezes e a urina, né? Sim. As fezes veiculam bactérias que são causadoras de intoxicações alimentares, né? Como a própria Escherichia coli também existe nas fezes do cachorro. A urina transmite leptospirose, leptospira, precisa, lógico, que ter uma condição daquela bactéria se encontrar uma água para ela, né, permanecer, mas é um grande risco. A leptospirose também é veiculada pela urina no cachorro. E, além disso, outras situações, a própria verminose, a larva migrans, que é o bicho geográfico, que é transmitido pelas fezes do cachorro. Então, uma série de doenças que são veiculadas pelo cachorro e que reforçam a necessidade de deixar o cachorrinho em casa. Não misturar, Não né? misturar. Porque a areia já é um ambiente, né, difícil de... a questão da higiene, né? Já é difícil. Nós já temos essa situação dos pombos que já andam pelas praias aí, né? Catando o resto de alimento. Já é uma coisa complicada. E se nós ainda levarmos cachorro, né, para fazer necessidades lá deles, lá na praia, nós estamos aumentando muito o risco de doenças, né? E algumas graves, né? Leptospirose é uma doença grave. É verdade. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho, que a gente vai para o intervalo rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.